Vamos lá, show de bola, Milton Naves. Uma informação que eu comecei a falar na primeira parte sobre os jogos do Cruzeiro, as marcações que foram feitas pela Federação Mineira de Futebol na tabela divulgada ontem. E por isso o Cruzeiro vai procurar a entidade, porque o clube não se manifestou de forma oficial, mas a informação que a gente tem é que não ficou nada satisfeito. Vamos lá, os jogos do Cruzeiro na primeira fase do Mineiro. Dia 26 de janeiro, uma quarta-feira, 5 horas da tarde no Mineirão. Dia 30 de janeiro, um domingo, 11 horas da manhã, contra o Atlético em São João del Rei. Dia 2 de fevereiro, uma quarta-feira, 5h30 da tarde no Mineirão contra o América. Depois, Caldense e Cruzeiro um sábado, 4h30 da tarde em Poços de Caldas. Dia 9 de fevereiro, uma quarta-feira, contra o Democrata de Valadares, 6 horas no Mineirão. Depois tem no dia 12 de dezembro, um sábado, contra o Tombense, na cidade de Tombos, às 7 horas da noite. Depois, outra quarta-feira, 16 de fevereiro, 6 horas no Mineirão. Dia 20 de fevereiro, um domingo, 11 da manhã no Mineirão contra o Vila. Depois o clássico com o Atlético, dia 6 de março, mando do Atlético, 7 horas da noite no Mineirão. 13 de março, o Cruzeiro tem mais um compromisso, aí é no Mineirão. E no dia 19 de março tem o Patrocinense em Patrocínio. Esse jogo do dia 13 de março é contra o Pouso Alegre. Então, Edu Panzi, é um horário, nem consigo dizer inusitado, mas é horário que a gente não vê futebol, principalmente nesses jogos do Cruzeiro, como mandante. No Mineirão, Panzi. Ô Samuel, ainda se fosse um, estava compreensível, né? Mas são vários horários esdrúxulos marcados para jogos do Cruzeiro. E aí não é só do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro joga contra alguém. E essas equipes do interior também são prejudicadas. O torcedor de time do interior tem que acompanhar jogo no meio da tarde ou no final da tarde, num dia útil. É complicado. O campeonato estadual, e aí não dá para generalizar, porque existe São Paulo e Rio, mas é uma instituição falida, né? No Brasil, é algo que já deveria ter sido revisto há muito tempo, mas sempre tivemos desculpas, né? Como que vai rever o estadual se a cota é interessante? Essa aí acabou, porque a cota já não é mais interessante. Mesmo o Atlético e o América tendo renegociado com a Globo, caiu pela metade, deixou de ser interessante. Ah, mas o campeonato estadual é a oportunidade dos torcedores do interior acompanharem os jogos dos grandes. Isso sempre foi uma grande mentira, uma grande balela, né? A maioria dos jogos são em Belo Horizonte, quando vai para uma fase final, vem tudo para Belo Horizonte por conta de capacidade de estádio. Aí agora vão lá e marcam horários esdrúxulos para esses jogos. Há falta de interesse por parte do torcedor, há falta de interesse por parte do mercado. A gente está vendo aí a dificuldade que foi para vender a competição. E aí, ô Samuel, ficam várias interrogações, né? Porque a gente vai escutando daqui e dali. Hoje, mais cedo, escutei uma entrevista aos colegas da Rádio 98, do Adriano Aro. E, sinceramente, não me convenceu de forma alguma as explicações e respostas do presidente da Federação Mineira, mas pelo menos ele deu a entrevista, enfim, tentou explicar, mas a mim não convenceu. Essa questão, acho que com um pouquinho de boa vontade e inteligência dá para remanejar sim esses horários de muitos dos jogos. Se não der para remanejar 100%, acho que de 80% a 90% eles conseguiriam. E ontem, numa matéria do UOL, dos jornalistas Vitor Martins e Lohana Lima, uma suposta briga política envolvendo a família Aro, que hoje está na Federação Mineira, e a família Medioli. Se isso for verdade, que isso é um escárnio, usando a Federação Mineira, o campeonato estadual e clubes por conta de uma briga, se realmente há essa briga política e isso está influenciando, sinceramente, não existe explicação. É importante que venham a público também. A Sempre Editora, que está envolvida, ainda não se manifestou. Será que ela está satisfeita com esses horários? Porque vendeu o streaming e nesse horário o streaming é interessante? São vários pontos de interrogação que precisam ser respondidos, principalmente para o consumidor do campeonato, que é o torcedor do Cruzeiro, um dos consumidores de um campeonato que, sinceramente,
só tem feito raiva nas últimas décadas. Pois é. Ô, Alexandre Simões, essa entrevista que o Pan citou, também acompanhei para os nossos amigos lá da Rede 98. E o presidente fala que para remanejar é difícil, porque iria envolver também outros jogos. Eu fiz uma tabela rápida aqui, dá para remanejar de uma forma bem tranquila e colocar o Cruzeiro aí, se a ideia é não ter jogo do Cruzeiro em nenhum horário de outro jogo que a TV vai transmitir, dá para fazer e fazer de uma forma tranquila, hein, Simões? Pois é, exatamente, o Samuel. O que me deixa impressionado é o seguinte, né? Quem fez isso não imaginou que ia dar essa repercussão negativa toda? Claro que imaginou. Você botar um time para jogar 5 horas da tarde, numa quarta-feira, fazer um clássico 5h30 da tarde, isso aí. Agora, o ponto principal, Samuel, e que a gente precisa destacar é o seguinte, olha só. A fórmula do campeonato mudou, o Atlético reclamou de final em jogo único, tá? O Campeonato Mineiro, o contrato com a TV acabou, o Panzi trouxe aí e foi vendido pela metade do que valia. O Atlético está anunciando, vai começar a competição jogando com o Sub-20, Sub-23. Aí, a federação que cuida do campeonato vai e dá mais um argumento para desvalorização. Pegando os jogos do Cruzeiro e colocando à tarde de quarta e quinta-feira. A federação, ela tem a obrigação de cuidar do Campeonato Mineiro, de tentar fazer do Campeonato Mineiro o mais atrativo possível. Aí quando existe um movimento no Cruzeiro, do Ronaldo pedir, vamos ter 50 mil sócios até o início do Campeonato Mineiro, já passou de 20, vão ser 2 ingressos, que pode ter Mineirão cheio, que pode ser notícia no Brasil inteiro, a federação vai e trabalha contra o produto principal dela. É isso que a FMF precisa explicar, Samuel. Por que a federação trabalhou contra o Campeonato Mineiro? Porque essa história de horário... Não, isso aí não é... Isso é desculpa. A FMF precisa explicar por que ela trabalhou contra o principal produto dela, Samuel. Pois é, vamos aguardar então os próximos capítulos desta história. Sobre o goleiro Rafael Cabral, o Cruzeiro espera a rescisão de contrato dele com o Reading, da 2ª divisão da Inglaterra. Isso deve realmente acontecer. Acontecendo, o caminho fica livre para ele fechar aqui com o Cruzeiro. E uma informação de agora há pouco, até uma informação que já havia sido antecipada aqui pela Itatiaia, apuração com o nosso Guilherme Pio, Dudu atacante, publicada a rescisão de contrato dele no BID da CBF, ele vai para o Barra de Santa Catarina, não pertence mais ao Cruzeiro. Daqui a pouco a gente volta para o registro final, falando da classificação do Cruzeiro na Copinha. O Cruzeiro já joga amanhã pela 3ª fase da competição. Show de bola. Legal.